E aí, pessoal, tudo bom? Bem, nós vamos estar iniciando aí uma disciplina chamada Instrumentação Eletrônica, ok? E nessa disciplina de Instrumentação Eletrônica, o nosso objetivo aí é dar início aí à análise de circuitos, utilizando aí não só a teoria, mas também a prática. E para isso a gente vai realizar algumas medições, ok? Então vamos lá? Bem, a gente começa aí falando sobre amperímetros e voltímetros, né? Então, dentro aí dos amperímetros e voltímetros, para isso a gente vai usar um dispositivo chamado de galvanômetro. Então, a gente tem o que nós chamamos de galvanômetro. Esse galvanômetro aí, ele é utilizado aí para fazer medição de corrente contínua, né? No nosso caso aí, nós estamos usando um galvanômetro do tipo ímã fixo e bobina móvel. Então, dá para você observar aí que a gente tem aqui o nosso ímã, ok? E aqui nós temos uma bobina. Okay. Bem, o princípio aqui é quando a gente tem uma determinada corrente aí, criar um fluxo magnético, né? E esse fluxo magnético vai fazer com que a minha agulha ele excursione aqui no meu fundo de escala, ok? Então isso daí é o princípio de funcionamento. Então o funcionamento básico dele é esse. Ele tem duas molas, né? A mola que é para me trazer a minha agulha para o ponto de repouso a partir do momento da medição. Então, o galvanômetro, a princípio, ele é desse jeito. Então, o princípio aí ativo dele é fazer com que exista uma força, né, que vai ser fazer a oposição ao norte e sul aí do nosso ímã para realizar uma determinada medida elétrica, né? É o princípio do galvanômetro. Ele é um sistema mecânico, então ele é muito sensível, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque senão você danifica essas molas aqui, ó. Então, tanto essa mola quanto essa daqui você pode danificar. Por quê? Porque se você for fazer uma medição e essa medição fazer com que ocorra aí uma corrente muito alta passando pela minha bobina, pode fazer com que essa deflexão aí seja muito pesada e danifique a mola, né? Vocês sabem aí que a mola existe uma lei chamada lei de Hooke, que se você for além do coeficiente de dilatação dessa mola aí, você vai danificá-la, certo? Bem, o galvanômetro, pessoal, ele é um instrumento usado para medir corrente elétrica, então no caso aí ele é um galvanômetro de corrente contínua, né? Ele tem aí uma resistência interna chamada resistência do galvanômetro, né? Internamente, e ela vai medir uma corrente muito baixa. Então eu tenho o galvanômetro nas faixas aí de microamperes, miliamperes. Então se você vai medir uma corrente mais alta, você tem que tomar muito cuidado para você realizar essa medida aí, né? Principalmente quando você for configurar esse galvanômetro como um amperímetro, né? Então lembre-se que o galvanômetro, como a gente indicou aqui para vocês, ele é um dispositivo com uma corrente bastante baixa. Bem, para nós configurarmos aí o nosso galvanômetro como amperímetro, né, nós vamos colocar uma resistência em paralelo com o galvanômetro. Lembrando que esse galvanômetro aqui ele tem uma corrente típica, chamada corrente de galvanômetro, ok? E nós temos aí uma corrente que vai passar pelo resistor shunt, que é o resistor que nós vamos dimensionar para a finalidade do amperímetro, né? Então, se você observar, o I0 para mim é a minha corrente de medida, né? Ou a corrente que eu estou fazendo a leitura. Sobre o galvanômetro, vai passar a corrente do galvanômetro. E sobre o meu resistor shunt, a corrente shunt desta medida que você estará realizando. Tá? Então, esse é o princípio que nós temos. Bem, vamos dimensionar isso daqui? Eu posso escrever para vocês aí, formular, né? Que eu tenho que a resistência do galvanômetro vezes a corrente do galvanômetro, né? Vai ser igual a resistência shunt vezes a corrente shunt. Né? Por quê? Porque eles estão em paralelo. Então, a mesma queda de tensão que eu tenho em cima do galvanômetro é a mesma queda de tensão que eu tenho em cima do resistor shunt. Bem, partindo do princípio que eu tenho a minha corrente shunt aqui, ó, vai ser o que? A minha corrente de medida menos a minha corrente do galvanômetro. Substituindo essa fórmula aqui, ó, eu tenho isso daqui, minha resistência do galvanômetro vezes corrente do galvanômetro é igual resistor shunt, corrente que eu quero medir menos a corrente do galvanômetro. Ajustando essa fórmula para mim, eu posso escrever que o meu resistor shunt vai ser igual à resistência do galvanômetro
vezes a corrente do galvanômetro, dividido pela corrente que eu quero medir, menos a corrente do galvanômetro. Certo? Vamos fazer um exemplo aí para vocês praticarem? E aí a gente finaliza galvanômetro. Então, o galvanômetro eu tenho aqui, baseado na minha fórmula, eu tenho um galvanômetro que tem um fundo de escala de 1 mA, ok? E uma resistência do galvanômetro de 300 ohms. Então, se eu usar isso daqui, eu tenho que a resistor shunt vai ser a resistência do galvanômetro, corrente do galvanômetro, fórmula anterior explicada para vocês. A minha corrente que eu quero medir menos a corrente do galvanômetro. Substituindo os valores da minha fórmula, a minha resistência do galvanômetro é 300, a corrente de galvanômetro, que é o fundo de escala, 1 mA, porque eu falei que esse galvanômetro é 1 mA, ok? E eu quero agora um fundo de escala de 10 amperes, ou seja, quando eu estiver medindo e colocando um fundo de escala de 10 amperes. Então, 10 menos 1 mA vai me dar aí uma resistência shunt de 30 miliohms, ok? Então tá aí. Explicamos para vocês aí como funciona o galvanômetro. Até a nossa próxima aula.